muito orgulho, Demório, de ser orientado pela maior liderança política contemporânea, que é o nosso atual presidente da República. Se tem uma coisa que o atual presidente da República tem certeza, é do lado que está. Não é à toa, por exemplo, que nós vetamos o marco temporal. É porque essa é a opção, é a escolha política do governo que está. Agora, nós temos que ter consciência de onde nós estamos. Nós temos certeza do lado que optamos, mas nós temos um governo de frente ampla. Nós advogamos isso. Fomos eleitos com um programa de frente ampla. Né? Fomos eleitos juntando liberais democratas e comunicando com estes que esta aliança era necessário para o enfrentamento à ruptura democrática que estava em vista e que iria se concretizar, como nós sabemos hoje, e que iria se concretizar se nós tivéssemos perdido a eleição do ano passado. E que mesmo a gente ganhando, por pouco, não foi hoje, nós já sabemos que ficou uma linha tênue ali em dezembro para nós não termos um processo de ruptura da nossa democracia. Então, a nossa realidade é essa. Nós não estamos nós estamos em um governo de esquerda. É um governo que tem, sobretudo, um presidente que tem claro o seu lado e afirma o seu lado. Mas o nosso governo não é um governo de esquerda, é um governo de centro-esquerda, de uma composição de frente ampla para garantir a governabilidade. Esta composição de frente ampla teve que negociar e se ampliar mais ainda para poder dar cabo do programa e garantir a governabilidade. Mesmo ampliando, nós não conseguimos na Câmara, por exemplo, todos os votos que eram necessários. Foi necessário fazermos mais discussões, mais negociações para construir uma maioria que nos dê tranquilidade. Então, este primeiro governo do presidente Lula, é importante que nós compreendamos. É um governo, sobretudo, de firmar a democracia brasileira e de transição para um outro momento. É importante nós termos consciência disso, porque a extrema-direita fascista, ela foi derrotada eleitoralmente ano passado, mas ela está viva. Né? Ela está viva, ela reacende as suas agendas de vez em quando, ela tenta nos emparedar de vez em quando, e nós vamos ter que ter muita habilidade, sobretudo para ver a realidade como ela é. É este Congresso que nós temos para governar com eles, nós temos que fazer concessões, nós temos que dialogar muito e exercer a possibilidade do diálogo. Daqui a 4 anos, vamos nos organizar mais para termos uma bancada de mais progressistas lá, para aí estarmos cada vez mais perto de um programa nosso a ser concretizado. Puxando aí nesse tema da extrema-direita, eu tenho viajado muito e conversado com muita gente e a Amazônia é cada vez mais um tema central, inclusive para o discurso da extrema-direita no mundo todo, né? E o que me chama a atenção é o seguinte, e aí eu queria ver se eu estou olhando para o lado certo. A extrema-direita global, não só no Brasil, ela tem um projeto para a Amazônia. Isso é uma coisa bem clara toda vez que eu converso com pessoas em vários países. Qual o projeto? Usar a floresta ao máximo que se puder. Então, negar a emergência climática, a floresta é um lugar para ser sugado, né? Para você queimar, para você derrubar árvore, para você expandir a fronteira agrícola, como se fala no Brasil. E isso chama muito atenção, e você é de um estado da Amazônia, de muitas pessoas que estão lá, porque elas veem também nessa possibilidade do garimpo, do gado, uma chance de ganhar dinheiro. Esse discurso, inclusive, é muito mais fácil do que o discurso da preservação. É onde eu gostaria de chegar. Eu fui em 2015, Randolph, para Novo Progresso, a cidade conhecida como a cidade do Dia do Fogo, né? 2 anos atrás. Uhum. Fui fazer reportagem lá e fui tentar investigar a vida do maior desmatador da Amazônia na época, que tinha recebido o maior número de multas do IBAMA, um cara chamado Ezequiel Castanha. E cheguei lá, primeiro, muito cauteloso, né? E descobri que o Ezequiel Castanha, na cidade, era um herói. Fiquei muito impressionado com isso. Você já deve estar acostumado com isso, né? De algumas populações terem um entendimento diferente, né? As pessoas falavam, não, mas a gente veio para cá nos anos 70 porque o governo brasileiro mandou, e de uma hora para outra a gente virou desmatador, e agora a gente tem milhões de pessoas na Amazônia. Então, pergunto, se a extrema-direita tem muito claro um discurso fácil, como você falou, para dar para as pessoas, como se contrapõe a isso? O que a gente fala para as pessoas? O que a gente faz com as pessoas que estão lá? Bom, primeiro este é o nosso desafio, sobretudo de parlamentares do campo democrático popular que estão na Amazônia. Como você mesmo presenciou e testemunhou, esse discurso é o discurso mais fácil. Às vezes nós não entendemos, porque no último período sempre tem governos de viés antagônicos ao nosso, sobretudo na Amazônia. É porque esse discurso
as pessoas assistem esse discurso, as pessoas veem e as pessoas sentem. O desafio nosso é que o nosso discurso também seja sentido para as pessoas. Eu vou te dar uma realidade. O meu estado, 60% da população do Amapá, ele vive basicamente de programas sociais do governo, de transferência de renda. Nenhuma economia subsiste assim. Então nós temos que mudar essa matriz econômica. Se nós chegarmos lá, se dialogar com os povos da Amazônia, ainda bem que você teve esse choque de realidade, porque, sobretudo, meus companheiros do Centro-Sul têm uma dimensão de realidade muito distinta. Veem a Amazônia somente como santuário ecológico e ambiental, esquecendo que nós temos 25 milhões de pessoas. Macapá, minha capital, é a 4ª capital em tamanho da Amazônia. Tem problemas sociais muito mais, tão graves quanto as grandes cidades do país. E tem que responder a essas pessoas, concretamente. Nós não vamos responder legalizando o garimpo, nós vamos combater o garimpo. Nós não vamos responder devastando a floresta, mas nós temos que dizer para as pessoas quais são os meios alternativos que tem para gerar emprego e renda preservando a floresta. O manejo florestal, por exemplo, é uma alternativa, né? O manejo florestal que faz o manuseio da floresta de forma sustentável, exporta e ao mesmo tempo agrega renda e valor para as comunidades amazônicas, né? O manejo do açaí, do cupuaçu, do bacuri, das frutas da Amazônia, do chocolate que é produzido, por exemplo, no norte do meu Amapá, é uma alternativa. Agora, essas alternativas têm que ficar cada vez mais palpáveis para as populações. Porque se nós não tivermos o povo, é básica a conta. Sem apoio do povo, nenhum programa político se sustenta. E o nosso desafio é que o programa alternativo consiga gerar renda e emprego para as comunidades amazônicas para ser apoiado. Randolfo, por que a CPI da Covid não deu em nada? Vocês fizeram um trabalho... Assim, CPIs são CPIs, né? Tem umas que são ótimas, tem umas que são mais ou menos, tem umas que a gente não nota a existência, tem umas que são feitas para outras coisas. Mas a CPI foi muito forte, a gente acompanhou aquilo durante a Covid, muita gente morrendo todos os dias, né? As sessões aconteciam ao mesmo tempo em que a gente contava os corpos no Brasil, e no fim das contas vocês conseguiram uma documentação muito importante, muito relevante. Como jornalista, a gente olhava lá, tinha furos jornalísticos todos os dias, de fato, né? Sugeriram o indiciamento de 78 pessoas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, e no fim das contas isso parou na PGR. Onde é que você identifica ali que essa documentação toda foi jogada na lata do lixo, que é a sensação que a gente tem olhando de fora? Demora. Primeiro é o seguinte, ao que pese a omissão do então Procurador-Geral da República, que aí é que está a primeira e principal causa de nós não termos avançado na punibilidade, ao que pese a omissão dele, eu tenho uma avaliação que a CPI trouxe vários resultados. O primeiro deles, sem nós termos instalado essa comissão parlamentar de inquérito em março de 2021, nós teríamos demorado muito mais para ter vacina. Porque a CPI fortaleceu a narrativa e encurralou o governo de então até a se converter à vacina. Lembremos, era de janeiro de 2021 as declarações do ex-presidente contra a vacina e a favor de cloroquina, até janeiro. E dos famosos dezenas de e-mails da Pfizer não respondidos. Então, né? assim, a primeira grande resposta... Então, essa foi a primeira grande descoberta da CPI, que eles estavam negando vacina há muito tempo, né? E, assim, teve um confronto na CPI, nosso contra o negacionismo. E saímos vitoriosos desse debate. Foi a primeira comissão parlamentar de inquérito da história do Congresso Nacional, foi transmitida ao vivo e foi assistida por milhões de brasileiros, né? Eu sempre coloco uma comparação. Antes das minhas redes sociais, eu tinha 30 mil seguidores no Instagram e tinha 100 mil seguidores no Twitter, antes da CPI. Tenho mais de 1 milhão no Twitter hoje e quase 600 mil no Instagram. Obviamente que a CPI pautou, ao nos pautar, pautou a agenda que estávamos apresentando, encurralou, tirou a sociedade brasileira do cercadinho que ele estava colocando e colocou eles no cercadinho, e os forçou a comprar vacina e parar de falar de cloroquina, né? Então, primeira grande conquista da CPI foi essa, né? Segundo, assim, os processos ainda não estão encerrados, né? Nós tínhamos uma circunstância de então, um procurador-geral da República que não dava cabo às investigações que estavam em curso. Esse ambiente está mudando, esse ambiente está em curso de mudança e hoje
todos os relatórios e o pedido de indiciamento que a CPI, então, fez, pode ser reaberto. Então, nós ainda não desistimos da fase da punibilidade. E, ao fim e ao cabo, eu acho que a CPI serviu para... teve, eu acho, um papel central de mobilizar, de resgatar a sociedade brasileira para a ciência e despertar a sociedade para a tragédia que estava ocorrendo, a maior tragédia da nossa história. Em nenhum momento, em nenhuma das guerras que o Brasil participou ao longo do tempo, nós tivemos 700 mil compatriotas levados. E esses 700 mil compatriotas, que corresponde a 11% das vítimas da Covid-19 do planeta, em um país que tem 3% da população do planeta, foi resultado direto da política que o governo implementou. E poderia ser maior, eu tenho certeza disso, que a atuação da CPI salvou a vida de outros milhares, se não milhões de brasileiros. Perfeito. A gente está terminando o programa, mas eu queria uma coisa muito rápida. Pois não. Tem uma história de bastidores que eu queria que você contasse rapidamente. Por favor. O ex-presidente Bolsonaro, ele tentou barrar a CPI ligando para o Renan Calheiros. Mas aí o que aconteceu? Ele ligou para o Renan não atendeu, né? Ele não conseguiu falar com o Renan. Aí ele fez o contato com o governador, o filho do senador Renan Calheiros, o hoje senador Renan Filho, que hoje é ministro dos Transportes. E aí o Renan Filho disse o seguinte: o presidente, com todo... E fez assim um pouco com a seguinte tipo de pressão, né? Ajudar Alagoas em relação a isso. E tanto o filho quanto o pai, e isso eleva muito a minha admiração por ambos, por Renan pai e por Renan Filho, foram muito firmes, que o governador, então Renan Filho, disse o seguinte: não, presidente, isso é assunto para o senhor conversar com meu pai. O senhor está ligando para o Renan errado. O senhor está ligando para o Renan errado, exatamente. O senhor está ligando para o Renan errado. Isso é para o Renan pai e não para o Renan Filho. E acabou não falando com o Renan pai. Aí depois tem uma outra história, tá? Inclusive, me permita um rápido merchandising. Sim. Tem um livro que nós fizemos pela Companhia das Letras, eu e meu colega Humberto Costa, que contamos isso. Ele depois ainda procurou o ex-presidente Sarney, né, para tentar algum tipo de abrigo. Só que aí já era tarde, a CPI já estava instalada e aí o restante da história já é pública. Muito bem, Randolph, rapidamente para a gente encerrar o programa, que estamos com o tempo muito estourado. Vamos lá. A pergunta mais difícil do programa, tá? Pois atenção. Não. Vamos lá. Escalação do Flamengo do Zico. Vamos lá. Raul, Leandro, Moser, Andrade, Adílio, Lico, Tita, Zico e Nunes. Com esse time, o Flamengo foi campeão carioca em 1981, foi campeão da Libertadores e foi campeão do mundo. E desde então sou apaixonado por esse time, sou apaixonado pelo Flamengo até hoje. Não foi combinado, hein? Não foi combinado. Não foi. É porque assim, tem coisas que a gente tem que saber de qual é salteado pela vida. Obrigado.